Zico faz uma visita surpreendente a Robinho na prisão, e suas palavras tocam profundamente o ex-jogador e todos os presentes. O dia mal havia começado em Tremembé, no interior de São Paulo, quando um silêncio incomum tomou conta dos arredores do presídio. Guardas interromperam suas conversas ao ver um carro preto sem placa oficial parar em frente ao portão principal. Do banco de trás, desceu uma figura imponente. Zico, com passos firmes e um olhar que parecia parar o tempo. Sua chegada não foi divulgada à imprensa. Nem advogados nem diretores do presídio sabiam o motivo da visita. No entanto, a notícia se espalhou rapidamente entre os detentos. Zico está aqui, sussurravam, e o burburinho chegou até uma cela isolada, onde Robinho, ex-jogador da seleção, estava há meses, vivendo em silêncio e isolamento. Zico aqui, murmurou Robinho, incrédulo. Os dois nunca foram próximos fora dos campos, mas compartilhavam algo poderoso: o peso da camisa amarela e o amor do povo. Agora, seus destinos eram opostos. Zico foi conduzido por um corredor estreito, sem câmeras ou espectadores, apenas ele e seus pensamentos. Ao parar diante da cela, o tempo parecia congelado. Robinho se levantou lentamente, encarando o ídolo com surpresa. O que Zico tinha a dizer? Por que visitar justamente Robinho? E o que ele disse que chocou o Brasil? Essas perguntas pairavam no ar, e a resposta veio como um raio. A Penitenciária 2 de Tremembé, em São Paulo, é conhecida por abrigar alguns dos presos mais notórios do país, com uma rotina rígida e segurança máxima. Ali, o passado pouco importa. Fama e títulos ficam do lado de fora. Mas naquela cela fria, o contraste era gritante. Robson de Souza, conhecido como Robinho, agora vivia em silêncio, longe das lembranças de aplausos e estádios lotados. Antes idolatrado, agora era apenas mais um detento, condenado por um crime que abriu um abismo entre o homem e o ídolo. Do outro lado, estava Zico, o Galinho de Quintino, um dos jogadores mais respeitados do futebol brasileiro, conhecido por sua integridade e conduta exemplar. Sua visita não era comum. Ele não tinha nada a ganhar. Zico estava ali para olhar nos olhos de alguém que caiu e dizer o que ninguém havia dito, não como juiz, mas como alguém que entendia o peso da camisa canarinho. Enquanto caminhava pelos corredores, os guardas o cumprimentavam com respeito, e os detentos se aproximavam das grades para confirmar sua presença. Zico representava algo maior: a esperança de redenção. Ao chegar à cela de Robinho, dois mundos colidiram: o da retidão e o da queda. A cela era simples, com uma cama de concreto, um cobertor fino e uma pequena estante com livros. Robinho se levantou devagar ao ver Zico. Seus olhos estavam vazios, refletindo o tempo perdido. O silêncio entre eles durou segundos, mas parecia eterno. "Você realmente veio?" perguntou Robinho, com a voz embargada. Zico respondeu com firmeza, mas sem acusação: "Vim como alguém que ainda acredita na força de uma escolha certa, mesmo quando tudo parece perdido." Robinho tentou disfarçar o desconforto. Ele, que já fora visto como o sucessor de Pelé, agora enfrentava um ícone da ética. "Você não entende. A mídia, o povo, todos me viraram as costas", disse Robinho, frustrado. Zico deu um passo à frente. Eles viraram as costas, Robinho, não só pelo que foi noticiado, mas pela sua postura depois disso. A arrogância, a recusa em encarar a verdade, a tentativa de escapar da responsabilidade. Suas palavras eram duras, mas verdadeiras. Robinho sentou-se, cabeça baixa, ouvindo pela primeira vez. Zico continuou: "Você tem noção do que representava para milhões de crianças? Do que a camisa da seleção significa? Você já parou para pensar no tamanho da mancha que deixou no futebol brasileiro?
O clima na cela era tenso. Zico permanecia firme, enquanto Robinho evitava contato visual. Você fala como se fosse fácil admitir algo assim, murmurou Robinho. Zico respondeu: não é fácil, nunca foi. Mas fugir disso só prolonga a vergonha. O fundo do poço é viver sem verdade. Robinho levantou os olhos, misturando raiva e dor. E você acha que eu não sofro todo dia aqui dentro? É um lembrete do que perdi. Minha família, meu nome, tudo. Zico se aproximou. Não vim para te julgar. Vim porque ninguém teve coragem de dizer a verdade para você. Todo mundo te bajulou quando você estava no auge. Agora ninguém aparece. Eu não vou te aplaudir, mas também não vou te abandonar nesse abismo. A conversa ecoou além da cela, tocando guardas e detentos. Robinho se levantou, nervoso. Você não sabe o que é ter o país inteiro te odiando. Zico encarou-o. Não, Robinho, eu não sei. Mas você também não sabe o que é olhar para um espelho e se orgulhar de quem você se tornou. O que dói mais? Robinho, pela primeira vez, não respondeu. Respirou fundo e sentou-se novamente, confrontando seu próprio reflexo. Zico continuou. Vim aqui para te lembrar que sua história ainda não acabou. Mas o final depende só de você. O que vai ficar? A lembrança do talento ou a mancha da negação? Robinho levantou-se, apoiando a testa na parede fria, e as lágrimas começaram a cair. Eu destruí tudo. Tudo, sussurrou. Zico respondeu com firmeza. A mentira protege por um tempo, mas sempre cobra. Dá para reconstruir, não para voltar aos campos, mas para se tornar alguém melhor, alguém que um dia possa pedir perdão. Antes de sair, Zico estendeu a mão entre as grades. Robinho hesitou, depois apertou. Não era um gesto de perdão automático, mas de reconhecimento de um novo capítulo. A gente não escolhe o passado, mas pode escolher o que fazer com ele, disse Zico, antes de partir. A notícia da visita se espalhou rapidamente. Robinho começou a mudar seus hábitos, frequentando a biblioteca e participando de conversas com outros detentos. Ele passou a escrever cartas pedindo perdão, sem tentar controlar a narrativa ou justificar-se. Lá fora, a visita de Zico gerou debate sobre a responsabilidade dos ídolos e o peso de suas atitudes. Zico, fiel à sua ética, não revelou detalhes, mas suas palavras ressoaram. Não fui lá para aparecer. Fui porque acredito que, mesmo depois do erro, o ser humano pode mudar, mas só se ele quiser. Robinho ainda tem um longo caminho pela frente. A justiça fez sua parte, mas o que ele constrói a partir dali depende dele. Zico voltou à sua rotina, mas sua visita deixou uma marca profunda, mostrando que a verdade, por mais dura que seja, é o começo da redenção. Essa história vai além de uma visita. É sobre um gesto que rompeu o silêncio, atravessou muros e tocou milhões. Zico levou mais do que sua trajetória limpa. Levou a coragem de falar a verdade olho no olho com alguém que caiu. Robinho, antes exaltado, agora é lembrado por um crime que marcou sua vida. Mas a visita de Zico mostrou que, mesmo depois da condenação, há esperança de transformação. Zico não foi lá oferecer perdão ou fazer discursos públicos. Ele levou consciência e, sem querer, deu uma lição poderosa. Não existe glória sem caráter e não existe redenção sem verdade. Em um mundo onde escândalos são tratados como entretenimento, essa história nos faz refletir sobre a importância da honestidade e do arrependimento sincero. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precise ouvir. Comente o que você faria no lugar de Zico e de Robinho. Você acredita que alguém pode realmente mudar? Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Aqui,
Você encontrará histórias reais e intensas que transformam. Nosso futebol tem lendas e ídolos, mas também feridas. E só enfrentando essas feridas é que podemos crescer como pessoas e como nação. Até o próximo episódio do Histórias de Sucesso. Lembre-se, a verdade pode doer, mas é sempre o começo de algo novo.